Bom, boa tarde pessoal. Primeiro me desculpar com vocês pelo atraso aí na postagem dessas duas últimas aulas. Tive uns probleminhas particulares, mas aí vamos regularizar isso hoje. E eu fiquei de passar também para vocês um material por escrito, mas esses slides eu resolvi atualizar eles de uma maneira a que você só com o slide, com esses slides, vocês já têm o meu material. Ficaram 100 e poucos slides, todo o material, e aí eu já vou disponibilizar para vocês na segunda-feira. Estou à disposição de vocês para o que precisarem. Se quiserem, vocês têm o meu e-mail aí neste material, basta que vocês me mandem uma mensagem e eu de pronto já respondo para vocês, tá bom? Como eu não vou apresentar um outro material, eu também já vou mostrar para vocês os livros que eu acho que, se vocês comprarem algum desses livros, vocês já têm um bom material para fazer um estudo para o objetivo de cada um de vocês, tá? Começo com um curso do Sérgio Arrenhard e do Gustavo Osna, curso de processo civil coletivo. Essa é uma obra que traz bastante jurisprudência. Eles têm umas posições bastante inovadoras no processo coletivo, então é uma obra que eu recomendo, mas não é uma obra que só com o estudo dela se consiga ir para um concurso, porque às vezes eles passam algumas posições pessoais e não indicam a posição de outras correntes, tá? Tem também este livro aqui, que é um promotor de justiça no estado de São Paulo, Ricardo de Barros Leonel, Manual do Processo Coletivo. É uma leitura bem boa, bem completa sobre o tema. Tem o Aloysio Gonçalves de Castro Mendes, Ações Coletivas, é um desembargador no TRF, salvo engano, da 2ª Região. É um livro muito bom, ele escreve bastante sobre o tema de processo coletivo. Tem do falecido Teoria Albino Zavascki, Processo Coletivo. É um livro mais fino, mas ele engana, que apesar de ser mais fino, ele é um livro que traz bastante conteúdo. É um livro de uma leitura fácil. O Ministro Teoria ele era muito didático, então eu também recomendo essa leitura. Eu falei para vocês nas últimas aulas sobre esse autor, Edilson Vitorelli. Esse livro dele é um livro muito bom, é um livro moderno sobre uma nova visão de como se vê os direitos coletivos, não mais por aquela conceituação de difusos, coletivos estrito sensu, individuais homogêneos, mas sim pela existência do conflito, pelo tipo de conflito se vai saber quais são as medidas a tomar e não pelo tipo de tutela, que são aquelas que eu falei para vocês, os litígios de difusão global, os litígios de difusão local e os litígios de difusão irradiada. Por último, tem esse livro aqui, do Fred Didier e do Hermes Zanetti, que é um livro que já traz mais posições. Este aqui é o livro que eu recomendo para vocês, se tiverem que escolher apenas um. Esse é o livro que eu recomendo que vocês adquiram, porque vocês vão ter uma obra bem atualizada e que, para os fins que vocês vão se propor, certamente ela vai conseguir dar um suporte para vocês, tá bom? Bom, feito isso, então, vamos continuar de onde a gente parou. A gente viu um pouco sobre as ações e aí agora a gente vai estudar os procedimentos comuns na tutela coletiva. Bom, antes de passar isso, o importante é a gente perceber que a efetividade e a facilitação da atividade judicial são os nortes que todos os que estão trabalhando com o processo coletivo devem seguir. O que se quer dizer com isso? Que tudo aquilo que não for proibido, tudo isso pode ser admitido na tutela coletiva, com o fim de quê? De dar efetividade, de
de ter economia no processo e o objetivo principal da tutela coletiva é atingir o direito material das pessoas que foram lesadas naqueles direitos que são individuais homogêneos ou nos direitos transindividuais da coletividade. Então, de dar efetividade ao cumprimento de uma decisão, como essa decisão vai ser cumprida, o norte de quem atua na justiça, num processo envolvendo uma tutela coletiva, é a efetividade e sempre facilitar a atividade judicial, tá? Aí cito algumas jurisprudências que falam sobre a efetividade e sobre esta facilitação também. Bom, tendo esse norte, aí a gente começa a estudar os institutos comuns aos procedimentos de tutela. Começamos pela questão da competência. Bom, a competência no processo civil tradicional, a gente consegue definir alguns critérios, basicamente por uma divisão de critério objetivo, de critério territorial e de critério funcional. Esse critério objetivo nós vamos dividir ele em razão da matéria e do valor da causa. Basicamente, o CPC, ele quando trata de competência, ele vai tratar quase que exclusivamente da competência territorial. Os outros critérios a gente vai conseguir estudá-los através de outros diplomas, principalmente através da Constituição Federal, que vai nos dizer quais são as competências de algumas justiças, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, e também dos códigos de organização e dos regimentos internos dos tribunais de justiça dos estados. Então a gente tem que, o primeiro olhar quando vai se tratar de uma questão de competência na Constituição Federal. Depois, o que eu não consigo resolver pela Constituição Federal, eu vou aos regimentos, os códigos de organização judiciária dos estados e dos TRFs, e aí depois disso eu vou ao CPC. A partir de toda esta logística, eu consigo definir qual seria este juiz competente para apreciar um processo numa questão civil tradicional, tá? Quando eu falo em competência, eu estou falando que todo o juiz ele possui jurisdição. O que é jurisdição? É o poder de dizer o direito. A competência ela vai ser a medida disto. Por exemplo, eu sou um juiz, mas eu, apesar de ter o poder de dizer o direito, que foi aprovado no concurso público, eu não posso dizer o direito fora daquela competência que me foi estabelecida. Então a competência ela é a medida da minha jurisdição. Eu atualmente sou juiz numa vara de família em Dourados e numa vara de infância e juventude. Então a minha competência é em Dourados e para essas questões específicas. Fora daí, eu tenho o poder de dizer o direito, mas como eu não sou competente, eu só posso analisar casos concretos nestas duas varas, porque aqui é a medida da minha competência, tá? Bom, feitas essa introdução, aí a gente começa a ver a questão da competência nas demandas coletivas. E aí basicamente a gente vai tratar de dois artigos, do artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, e vamos tratar também do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Desculpa, artigo 2º não, artigo 5º. Artigo 5º então da Lei de Ação Civil Pública e artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, eles vão nos dar a regra geral de competência. O artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, ele trata da competência do juiz e vai dizer que essa competência é uma competência funcional do local do dano. Então o artigo 5º vai dizer que o juiz competente é aquele juiz do local do dano. Só que quando ele vai tratar deste juiz, ele vai dizer que a competência do juiz é funcional.
A doutrina critica um pouco essa nomenclatura de dizer que é funcional, porque diz que o legislador ele fez uma certa confusão, porque o critério funcional ele tem a ver com a distribuição dos juízes em um dado processo. Por exemplo, eu posso ser um juiz de primeiro grau num processo, e aí um desembargador é o juiz no segundo grau deste mesmo processo. Eu sou um juiz de primeiro grau num processo e depreco um ato para um colega meu ouvir uma testemunha numa outra comarca. Então, é funcional, vai depender da função a ser realizada pelo determinado membro do Poder Judiciário. A doutrina vai dizer que essa foi uma indicação errônea e vai fazer uma conclusão que aí neste artigo 5º se está tratando de uma competência territorial. O juiz do local do dano é o competente. A regra geral na competência territorial é que ela é relativa. As competências elas podem ser divididas, os regimes de competência são competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta, ela não se prorroga, ela preponderam as normas de interesse público, implica em nulidade absoluta a não observância daquela competência. A competência territorial, por outro lado, ela se prorroga, ela diz com o interesse das partes, e se uma das partes não está contente com aquele juiz que foi o indicado na petição inicial, ela deve tomar as providências para que este juiz não continue sendo o competente para apreciar aquele pedido. Isso ela faz na contestação, numa preliminar, ela vai alegar esta incompetência e a partir daí o juiz vai dar uma decisão. Quando é caso de incompetência absoluta, é a qualquer tempo e não demanda que seja feito na contestação. A diferença é que na competência absoluta o juiz pode declarar isso de ofício e na relativa o juiz não pode declarar a sua incompetência de ofício, salvo quando se tratar de hipótese de consumo ou de contrato de adesão, tá? Bom, transportando isso aqui para o coletivo, eu falei para vocês que o juiz competente é o juiz do local do dano e que esta competência é territorial. Ela é uma competência territorial, mas é considerada uma competência absoluta e não relativa. Assim como existem alguns outros exemplos no Código de competência territorial que é absoluta. No caso, a competência, por exemplo, de um bem imóvel. Se considera que nessa hipótese de discussão com relação a um bem imóvel, apesar de ser uma competência territorial, ela é absoluta e não relativa. Então, quero que vocês fiquem com a ideia do artigo 5º, de que é o local do dano, e que ali, quando fala em funcional, se está falando em competência territorial, mas que é absoluta. Ou seja, o juiz, por ser uma competência absoluta, ele pode declarar que ele não é o competente de ofício, tá bom? O artigo 93 do CDC, nós vimos que a regra então é o local do dano. Mas quando este dano não for em apenas um lugar, quando este dano ou esse ilícito ele for num âmbito estadual, num âmbito nacional, aí nós vamos aplicar o que está previsto lá no artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor. Este artigo ele vai dizer o seguinte pra gente. Deixa eu só achar aqui o... Probleminha técnico, já estamos voltando. Tá. Então, quando o dano ele é regional,
o local certo para se discutir ele, por exemplo, no nível do Estado, é a capital do Estado. Se esse dano ele for, ou esse ilícito, ele for a nível federal, aí vai se discutir se seria a capital de um destes estados que está envolvido na discussão, ou se seria o Distrito Federal, porque é a nossa capital do Brasil, tá? Então, se o dano for regional, aí nós estamos falando em a capital de um estado. Por quê? Porque abrange as diversas regiões deste estado. Se este dano for a nível nacional, por exemplo, que envolva uma ou mais regiões do Brasil, por exemplo, região sul, região centro-oeste, aí nós vamos ver, pode ser uma das capitais destes estados envolvidos, ou pode ser até a capital do Distrito Federal, tá? E como é que vai se resolver qual destas capitais, dessas regiões seria a competente? Aí a gente vai resolver pelo Instituto da Prevenção. O que é a prevenção? Aquela ação que primeiro foi protocolada, neste local vão tramitar as discussões. Então, aquele juiz que recebeu uma eventual ação civil pública ou uma ação coletiva e souber que existe já uma em andamento, que é a mais antiga, ele remete ou as partes pedem que ele faça essa remessa, tá? Bom, mas tem também algumas hipóteses. Antes disso, se, por exemplo, nós temos que ter o critério também na competência, se este dano, por exemplo, for de uma pessoa jurídica de direito privado, alguma empresa que trabalha com emissão de gases, se não envolve a União, isso não existe razão para ser intentado na Justiça Federal. Então a competência nesse caso seria da Justiça Estadual. Contudo, se, por exemplo, envolver também essa questão da poluição, uma falta de fiscalização, por exemplo, da União, como a União vai estar no polo passivo, aí cabe à Justiça Federal apreciar este pedido. Então as regras vão atentar para estes dois artigos que eu falei para vocês, mas levando em consideração também quem está no polo passivo. A partir de quem está no polo passivo, pode ser direcionado para a Justiça Federal ou pode ser direcionado para a Justiça Estadual. Além das regras gerais, tem aqui no material duas outras hipóteses em que que a Justiça Federal é a competente para este tipo de ação coletiva. Quando houver grave violação a direitos humanos, tanto ações penais quanto ações cíveis, o artigo 109, inciso 5º-A da Constituição, e as que envolverem direitos indígenas, porque há previsão lá no artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal, tá? Mas tem aqueles casos em que também pode haver um conflito entre estados diversos ou entre estados diversos entre si e com a União. Eu cito aqui um julgado em que o STF disse que a competência para o julgamento das ações coletivas, em que se discutia o projeto de transposição do Rio São Francisco, o STF entendeu que diante do conflito entre estados e entre a União, que ele seria o competente dado o conflito federativo, tá? Bom, então sobre competência nós temos esta ideia. Se é o local do dano, este juiz ele tem competência territorial, mas esta competência territorial é absoluta. Para aquelas hipóteses em que este local do dano ele abrange mais de uma, por exemplo, mais de uma cidade, mais de um estado, aí nós vamos trabalhar com a noção do 93 junto.
se o dano, nós vamos ver a extensão do dano, se esse dano for regional, se este dano for nacional. E aí nós vamos ver se pode ser a capital de um dos estados, se isso envolver mais de um estado, e vamos ver se envolver diversos estados, se até não pode ser o Distrito Federal. Por fim ainda, eu lembrei agora, duas questões ainda que envolvem competência. A primeira, a competência, ela, quando, por exemplo, num determinado estado, vamos dizer que esse dano ele não atinge ou ele é distante da capital. Vamos pegar aqui o exemplo, nós tivéssemos um dano ambiental que de Dourados para a região sul do estado, que atingisse só esta região. O STJ vai dizer que nestas determinadas situações, vamos complicar um pouquinho o exemplo, além dessa região sul do estado, ainda pegasse uma região lá a região ali norte do Paraná. E vamos dizer que o epicentro disso tivesse sido aqui em Dourados. O STJ vai dizer que nessas hipóteses, quando o dano ele é muito espalhado e a capital é afastada do local, que o critério que o juiz deve analisar é o critério da preponderância da prova, de onde a prova pode ser melhor produzida, de onde se consegue uma instrução probatória mais produtiva. Então aí vai dizer que nessa situação que falei para vocês, envolvendo o Paraná e envolvendo aqui o estado, se o epicentro fosse aqui em Dourados, poderia se analisar pela questão da facilidade na produção da prova, que Dourados fosse o local competente para apreciar estas ações coletivas, tá? E um segundo problema vem destas duas recentes tragédias que nós tivemos, da barragem de Mariana e na questão envolvendo também a barragem de Brumadinho. Na de Mariana, ali teve um problema ambiental que envolveu dois estados da federação, Minas Gerais e Espírito Santo. E diversas ações começaram a tramitar, algumas em Belo Horizonte, algumas específicas nesta cidade de Mariana, algumas em algumas cidades do Espírito Santo. E aí se questionou no STJ qual seria o juiz competente para analisar isto. Gerou um conflito de competência e nesse conflito de competência se estabeleceu que o juiz federal, porque envolvia a União, o juiz federal de Belo Horizonte seria o competente por prevenção para analisar todos estes processos. Contudo, no STJ, a relatora é uma desembargadora convocada, um TRF, eu não lembro qual salvo engano é o da segunda, ela ressalvou aquelas questões que envolvam direitos ou fatos que tenham a ver com determinada situação específica. Por exemplo, quando surgiu esse problema lá em Mariana, essas cidades, as cidades ali muito próximas, elas tiveram um problema com o abastecimento de água no primeiro momento e depois com a qualidade da água. Isso gerou uma série de ações coletivas e também uma série de ações individuais, que isso nós vamos conversar depois quando a gente tratar de IRDR, mas vamos pegar as questões coletivas. Então ela fez a ressalva de que em determinadas situações era melhor que não se atraísse pela conexão a alguns processos. Isso para quê? Para facilitar a instrução probatória de uma ação que não dissesse respeito a um problema
maior que seria discutido nestas ações lá com o juiz federal. Então vai depender muito do tipo de problema que está em discussão, para se verificar qual será o juiz competente, tá? Bom, feito isso, eu passo então a conversar com você sobre conexão, continência e litispendência entre ações coletivas e entre ações coletivas e ações individuais, tá? A primeira ideia que a gente tem que ter com relação à conexão, que a principal forma de conexão que a gente vai usar a conexão, o que é? A identidade entre pedido, causa de pedir, e basicamente essas duas questões nós vamos ter que analisar para saber se uma questão é conexa à outra ou se ela é continente, se ela está englobada ou não numa outra que já foi ajuizada, tá? Mas a regra geral, pela cláusula lá pelo artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que se admite, essa foi uma inovação, se admite a conexão fora desses requisitos também para fins de prova. Isso é muito bom para quem trabalha com demandas coletivas e com processos que mexem com conflitos de massa. Por quê? Porque a conexão probatória ela vai permitir que essas ações elas sejam apensadas para fim de às vezes se fazer uma só instrução. Então isso tem um viés de economia. Além disso, também existe aí, e o novo CPC trouxe também a questão da cooperação, começa a se discutir uma organização desta cooperação no sentido de que não se use mais a conexão, mas sim, por exemplo, existe uma determinada discussão que envolve um número X de processos, se estão criando mecanismos para quê? Para que um juiz consiga fazer uma instrução que resolva as questões todas que são coletivas, de todos esses litígios, sem que o processo para ele seja deslocado. Que ele vá fazer este ato de cooperação e aí devolve isso ao juiz sem que exista a conexão. Então a cooperação que está prevista lá no artigo 69, salvo engano, do CPC, ela é um instituto que tende a crescer no ordenamento. Existe até agora uma comissão que foi formada pelo CNJ para estudar uma resolução de como essa cooperação vai ser efetivada na prática. E isso, uma vez implementado, vai ser muito usado nas ações coletivas, tá? Então, a conexão a gente vai resolver enquanto não existir esta cooperação. Se entender que as demandas são conexas pela identidade de causa de pedir de pedido, se vai também verificar a questão da prevenção, qual o juiz que está prevendo. Salvo quando tiver uma ação coletiva que tramita na Justiça Estadual e uma ação coletiva que tramita na Justiça Federal, porque aí reconhecida a conexão, a continência, isto deve ser remetido para a Justiça Federal, conforme é anunciado que está aí para vocês do artigo 489 da súmula do STJ, tá? Isso eu estou falando com relação entre ações coletivas. Então eu tenho a ação coletiva A, a ação coletiva B e a ação coletiva C. Eu tenho que resolver qual destes juízes é competente para apreciar. Se entender pela conexão, verificando a identidade de pedidos de causa de pedir, aí se pode remeter isto a um juiz que se considera competente. Se esse juiz aceitar, continua com ele. Se ele não aceitar,
aí vai ser suscitado o conflito de competência negativo. E aí vai ser decidido, se forem juízes de jurisdições diferentes, vinculados a tribunais diferentes, vai ser decidido pelo STJ, conforme previsão lá na Constituição e também no CPC. Bom, litispendência. Litispendência é a previsão de existência de uma repropositura de uma ação que ainda está pendente de análise num tribunal ou numa justiça qualquer. Tá? A litispendência ela tende a ser um problema nas demandas coletivas. Por quê? Porque são diversos os legitimados e não existe, assim, falta uma certa comunicação ainda entre os legitimados e também falta ainda um banco nacional de comunicação da existência dessas ações, o que inviabiliza a parte, às vezes, saber, o legitimado, aonde está uma demanda, se existe uma demanda, e aí ele termina propondo por ter esse desconhecimento, por vezes, e aí gera este problema de uma série de ações para tratar da mesma questão. Aqui nós temos que ter um pouco a ideia, um pouco diferente do processo civil, porque a litispendência no processo civil, o que ela vai acarretar? Ela vai acarretar na segunda ação que foi proposta a extinção. Contudo, nas demandas coletivas, a ideia tem que ser um pouco diferente. A gente, na demanda coletiva, a gente não vai extinguir esta segunda demanda. Por que não vai se extinguir? Vai apenas se apensar, porque às vezes alguns dos argumentos desta segunda ação podem ser utilizados para fim de julgamento. Basta pensar na hipótese de uma primeira ação ter sido ajuizada por uma associação e a segunda ter sido ajuizada pelo Ministério Público, por exemplo, por um promotor de justiça, como esse aqui, o Hermes Zanetti Júnior, que é um promotor que tem livros publicados sobre processo coletivo e tem um conhecimento que nós vamos dizer assim, que teoricamente esta petição montada por ele, ela traz argumentos que acrescentam aquela primeira. Então a ideia no processo coletivo não é de extinção do segundo processo, mas sim de apensamento para que eventuais argumentos ali utilizados possam ser usados pelo juiz quando da sentença final do processo, tá? E quando se fala também nesta litispendência, se fala, essas demandas não necessariamente precisam ser uma ação civil pública e outra ação civil pública. Podem ser ações diversas, pode ser, como está aqui no exemplo do slide, pode ser ação civil pública e ação popular. Então, não importa muito o nome jurídico da ação, importa que se trata de uma ação coletiva. Bom, se eu falar então agora em relação das ações coletivas com eventuais ações individuais, aí eu estou falando lá do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. E ele vai dizer que esta ação coletiva ela não vai induzir litispendência para a ação individual. Esse artigo ele dizia que o processo individual ele teria que ser suspenso e que o ônus de informar neste processo individual da existência da ação coletiva seria de quem está sendo demandado. Se houvesse essa informação, o autor ele teria um prazo para pedir a suspensão do processo individual. Na prática, isso não ocorre, os demandados não se preocupam com esta informação aos autores dos processos individuais. Então, como não existe essa informação no processo individual, o processo continua correndo.
pela jurisprudência, na época, uma jurisprudência do Rio Grande do Sul, naquela discussão de expurgos inflacionários, alguns juízes estaduais do Rio Grande do Sul, sabendo da existência de uma ação coletiva que lá naquele estado corria para discutir esses expurgos inflacionários, eles começaram a suspender as ações individuais de ofício. Isso foi parar lá no STJ, e o STJ, em sede de recurso repetitivo, vou sublinhar aqui para você. Não consigo sublinhar. Se decidiu o quê? Se decidiu que este procedimento, está lá no RESP, 11.10.549 do Rio Grande do Sul, que foi julgado em 2009, que ajuizada uma ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspende-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva. Então, o juiz ele pode suspender estas ações individuais de ofício ou se comunicado pelo autor ou pelo demandado. Isso para não prejudicar os autores. Por quê? Porque o resultado, a gente vai estudar daqui a pouquinho coisa julgada, o resultado de uma ação coletiva, ele só pode beneficiar os indivíduos, nunca prejudicar os indivíduos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma ação individual, sei que existe uma ação coletiva, se a minha ação for suspensa, eu aguardo o julgamento da ação coletiva. Se essa ação coletiva for julgada procedente, isto eu posso aproveitar no meu processo. Este meu processo já iria até para uma fase posterior de... este processo meu seria extinto e eu liquidaria a questão numa execução uma execução individual desta sentença coletiva. Se a demanda coletiva fosse julgada improcedente, isso não me prejudicaria e no meu processo se voltaria a discutir a minha questão individual. Tá? Então, basicamente, esta suspensão é para quê? A finalidade dupla. Porque a ação coletiva pode beneficiar quem propôs a ação individual e também para evitar a prescrição de eventuais pretensões. Bom, passando então para legitimação, para legitimidade. E aqui a legitimidade junto com a coisa julgada são os grandes temas da demanda coletiva. Por quê? Porque na legitimidade eu vou tratar de representatividade adequada, eu vou ver, nós vamos discutir agora, se quem tem a legitimidade para entrar, se realmente pode representar ou não pode representar um determinado grupo, ou os direitos difusos de todos nós. E a coisa julgada, ela vai tratar das consequências do julgamento para quem não participou dele. Então são dois institutos que se preocupam com o processo, mas também que se preocupam com aqueles que não estão participando do processo, porque eles podem ser atingidos por uma decisão proferida na demanda coletiva. Bom, então vamos lá, legitimidade. Primeira ideia que a gente tem que ter no processo civil tradicional, a legitimidade, geralmente a gente divide em ordinária e extraordinária, mas a ordinária ela tem uma ligação com o direito material que está sendo discutido. Excepcionalmente se admite que alguém vá a juízo em nome próprio para defender o direito de outrem. E aí o exemplo clássico é aquele exemplo do Ministério Público numa demanda de investigação de paternidade de um determinado pai que não reconheceu a paternidade de um filho. O Ministério Público tem uma legitimidade para propor esta ação de investigação de paternidade. Logo, aí ele está atuando extraordinariamente. Tá?
A ideia também aqui no processo coletivo, ela é um pouquinho diferente e se fala aqui em legitimação autônoma para a condução do processo. A maioria da doutrina vai falar que a legitimidade destes entes que podem entrar com ação coletiva, ela é extraordinária. Mas também existe uma doutrina que vai dizer que esta legitimação ela não é extraordinária, que ela é uma legitimação autônoma para a condução do processo. Cito aí no material estas três correntes, mas vai preponderar na doutrina e na jurisprudência que se trata de uma legitimação extraordinária, tá? Vamos estudar então a questão da legitimidade. Quando eu falo legitimidade, todos os diplomas que nós vamos tratar agora, eles estão tratando da legitimidade ativa, ou seja, quem pode entrar com estas ações. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre ações coletivas passivas, e aí nós vamos ver que não existe uma previsão no ordenamento para elas. Então alguns admitem a existência dessas ações coletivas passivas e outros não. Então aqui basicamente nós estamos conversando de quem é legitimado para ingressar com um pedido de tutela coletivo. E o Brasil, como sempre em tudo, né, ele é bem eclético. Alguns ordenamentos pessoas individuais podem, e outros ordenamentos só determinadas associações podem. O Brasil ele resolveu, como eclético que é o mais abrangente possível. Nós temos desde a legitimidade do particular numa ação popular, que basta ser cidadão, e cidadão numa ação popular se demonstra pela prova de que é eleitor. Nós temos legitimação de pessoas jurídicas de direito privado, sindicatos, associações, partidos políticos, e nós temos a legitimidade de alguns órgãos públicos, Defensoria Pública e Ministério Público. Então percebam pelo que eu falei que existe uma preponderância de pessoas de direito público em detrimento da sociedade civil no Brasil. O principal, quem mais mexe com ações coletivas, acho que a maioria das ações coletivas é o Ministério Público. A previsão de quem são estes legitimados está lá no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública e no artigo 82 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Na Constituição eu ainda tenho a questão dos sindicatos e também dos partidos políticos com representação no Congresso. Então a nossa legitimação ela é plurima e mista. Plurima por serem vários os entes legitimados e mista por serem legitimados entes da sociedade civil e do Estado. Deixa eu passar aqui um pouquinho que eu já preciso conversar com vocês uma questão aqui. O primeiro, então, objetivo do processo coletivo é o quê? Com esta indicação da legislação, encontrar alguns expoentes de um determinado direito para que estes possam defender este direito em juízo. Para responder quem são esses expoentes é que o legislador atribuiu isso lá no artigo 5º e no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública e no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Já falei da questão da legitimidade extraordinária. Essa legitimidade que é atribuída a diversos entes, ela é concorrente e disjuntiva. O que quer dizer isso? Que eles podem propor sozinhos uma demanda coletiva. Isso não impede que exista um litisconsórcio entre alguns ou entre todos estes legitimados. Isso não é uma coisa que ocorre muito na nossa prática, o litisconsórcio entre eles. Tá?
Conforme eu falei para vocês, o MP, o Ministério Público, é quem mais apresenta esse tipo de ação. E o MP ele se utilizou na época da legislação lá da Lei 693881 e começou a ingressar com demandas que visavam preservar o meio ambiente. Isso naquela época deu um enfoque, deu uma outra dimensão para o Ministério Público. E isso influenciou muito a forma como o Ministério Público foi tratado pela Constituição lá nos artigos 127 a 129, o que levou a uma remodelação do Ministério Público, a atuação hoje muito mais ilimitada e muito mais abrangente do que ela era antes da Constituição. Isso muito se deve a essa utilização do Ministério Público daquela Lei 6938/81, tá? Lá na Constituição existe uma limitação imposta ao Ministério Público, porque para os interesses individuais indisponíveis. Então, quando o interesse individual ele é disponível, o Ministério Público não pode ingressar com estas ações coletivas. Existe um julgado no Supremo que envolveu, foi a primeira questão lá, que envolveu discussão sobre mensalidade escolar em uma escola privada. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para questionar o valor desta mensalidade. Aí a decisão foi no sentido de que não estava só em jogo uma questão patrimonial, mas também o direito à educação. Logo, ainda que esse direito fosse disponível, mas pela relevância social dele, o MP teria legitimidade para ingressar com a ação civil pública. Então percebo que por essa jurisprudência se trabalhou com a ideia de que se o endereço individual ele é disponível, mas se ele tem relevância social, o Ministério Público teria legitimidade para discussão sobre ele, tá? Isso a gente pode aplicar, conforme aqui o slide, a outras áreas. Por exemplo, plano de saúde, discussão sobre eventual cláusula de plano de saúde, sobre mensalidade de plano de saúde. Por quê? Porque além da questão patrimonial, estaria também em discussão a questão do direito à saúde. O Ministério Público também teria a legitimidade quando se fosse uma questão de consumo, a depender da quantidade de consumidores que foram lesionados ou atingidos pela eventual conduta que está em discussão nessa ação civil pública, tá? Então, basicamente, a ideia é que para o Ministério Público atuar, o interesse tem que ser indisponível ou tem que ser disponível, mas que tenha uma relevância social para que o Ministério Público possa ingressar com essa ação coletiva. Depois nós temos a Defensoria Pública e tem crescido muito o número de ações coletivas propostas pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem uma ligação direta lá com o artigo 134 da Constituição Federal. Foi uma instituição que foi constitucionalizada pela Constituição de 88. E mesmo após esta constitucionalização da Defensoria Pública, alguns estados tiveram que ser acionados na Justiça para que constituíssem, criassem as suas defensorias públicas, porque tinham a ideia de que essa criação era facultativa. Veio o Supremo Tribunal Federal em diversas decisões e disse que não, que essa norma lá da Constituição ela era uma norma de eficácia imediata. Logo, em razão disso, todos os estados deveriam criar suas defensorias públicas. Em razão de toda essa discussão, demorou muito para que a Defensoria Pública conseguisse atingir questões coletivas pela falta de estrutura que tinha em alguns estados. Isso começa a ser alterado em 2007, quando
uma legislação atribuiu legitimidade à Defensoria Pública para ingressar com as ações coletivas. Antes disso já tinha alguma jurisprudência que atribuía a ela esta legitimidade. Veio essa lei, criou, introduziu, acrescentou nestes artigos que eu citei para vocês a Defensoria Pública, e aí a associação, a CONAMP, eu acho que é a Confederação dos Ministérios Públicos, ela ingressa com uma DIN, que está aí o número 3943, e pede a inconstitucionalidade dessa legitimidade da Defensoria Pública. Na decisão, o STF entendeu, a meu ver corretamente, que não, que a tutela, o processo coletivo, quanto mais legitimados para ele, mais ele se solidifica e mais as questões são possíveis de resolução com o menor emprego de meios possível. Contudo, se faz aí um cotejo entre a legitimidade da Defensoria, isso está sendo muito discutido atualmente, e a previsão do 134. Por quê? Porque para a Defensoria Pública atuar no processo coletivo, ela tem que demonstrar a pertinência temática com aquilo para o que ela foi criada para atender. E o que seria isso? Os hipossuficientes. Não que todos os que estão numa situação tenham que ser hipossuficientes, mas pelo menos alguns devem ter esta hipossuficiência econômica. Tem um artigo da Ada Pellegrini Grinover que vai dizer que não, que a Defensoria Pública ela tem que atuar não quando esta hipossuficiência é econômica, mas quando esta hipossuficiência é jurídica. Então é frequente essa discussão de hipossuficiência quando envolva uma ação coletiva que foi proposta pela Defensoria Pública. Vai se discutir aí se alguém que não é hipossuficiente pode se beneficiar de uma decisão que foi proferida num processo coletivo movido pela Defensoria Pública para hipossuficiente. A lógica do sistema vai dizer que sim. Por quê? Porque a partir do momento em que foi proferida uma decisão numa ação coletiva, o que importa é a facilidade de acesso à justiça e não quem ingressou com esta eventual demanda. Então, por exemplo, proferida uma decisão num processo em que se discute direitos individuais homogêneos, que foi movido pela Defensoria, eu, por exemplo, que não seria um hipossuficiente, de posse de uma decisão, desde que fosse um consumidor daquele produto que foi discutido, eu poderia me valer daquela decisão, daquele processo específico, para entrar lá com a minha liquidação e a minha execução. Porque essa é a lógica do processo coletivo, facilitar o acesso à efetividade, conforme a gente viu lá no início. Bom, União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles ingressam muito pouco com ações civis públicas. Se estranhou que uma primeira ação, naquele caso da barragem de Mariana, a primeira ação que foi ajuizada foi uma ação ajuizada entre Estados, União e a pessoa lá, a Salamanca, salvo engano. Se estranhou muito isso por quê? Porque os estados e a União não se utilizam muito das ações coletivas. Isso gerou um problema porque teve um acordo, esse acordo foi homologado e depois teve uma decisão que considerou esse acordo nulo. Isso nós vamos tratar depois. O que importa é eu quero que vocês fiquem com a ideia de que, apesar da legitimidade para essas pessoas, elas não utilizam muito esta legitimidade. Vamos suspender aqui para a gravação não ficar muito longa e eu volto com as associações, porque aí a gente vai perder um pouquinho mais de tempo para tratar sobre elas.